ADEPAD Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje é um tema diferente, mas extremamente importante. Está totalmente ligado a todo o nosso universo da construção civil e também das nossas inspeções e também da patologia das construções. Hoje falaremos de segurança do trabalho e trago nosso consultor, professor e amigo Adriano, grande Adriano, bem-vindo, meu irmão. Obrigado, cara. Agradeço pelo convite aí, pela oportunidade. E é importante, né? Segurança em primeiro lugar sempre, cara. Sempre. Acima de tudo. Acima de tudo, Acima né? de tudo. Até a gente coloca o tripé da gestão de uma obra, prazo, custo e qualidade, como fosse um banquinho de 3 pernas, mas ali o assento precisa ser a segurança do trabalho, é a base, né? Que norteia tudo, porque sem segurança não dá para fazer, né, meu amigo? Não tem como. Então, a gente, muitas vezes eu preciso terminar a obra rápido. Não, a gente precisa terminar a obra com segurança. Sempre, cara, sempre. Mas me diga, você, membro da DEPAT, sempre com a gente aí desde o começo, como que você vê esse universo que tem acontecido, que veio das redes sociais, essa galera toda falando, estudando, você que é um estudante, um professor? Cara, estudar é algo maravilhoso, cara. Aprender é algo melhor ainda. E a gente fala, quando a gente dá aula, a gente aprende, né? Então, eu me encanto quando eu vou nas inspeções com você, porque realmente cada dia a gente aprende mais. Então, eu falo que toda inspeção é um aprendizado. Então, toda vez que a gente ministra um curso, a gente aprende cada vez mais. E a construção civil é algo maravilhoso, cara. Então, eu sempre fugi da construção civil. Então, eu lembro quando eu terminei segurança do trabalho, eu venho de uma outra área completamente diferente da área de seguros, mas da análise de risco também. Então, eu falei, vamos para a área de segurança. Eu falei, não, estou fugindo da área de segurança, ainda mais construção civil. Só que a construção civil nunca fugiu de mim. Não tem jeito, é uma área gigante, é uma área que ela abrange muitos temas. E uma área que me encantou foi a patologia. A patologia me encanta de uma tal maneira, é algo fantástico. Então, ontem nós tivemos uma outra avaliação, uma outra consultoria, e isso me encanta. Então, todo dia eu aprendo algo novo. Então, mesmo sendo da área de segurança, a área da construção civil me encanta cada vez mais. E para nossa área aqui, mais um inspetor, um patologista, um profissional que está ali autônomo, que é muito do nosso universo, que tem ali o seu escritório, que realiza as suas inspeções, que ele precisa, um mínimo aí em documentação, em treinamento, em consultoria de segurança do trabalho? Ele precisa ter, o mínimo são os treinamentos, né? Não adianta a gente falar, vamos fazer uma inspeção hoje, chama um cordeiro, vamos descer. Então, assim, o local que ele vai descer é seguro, então essa PR, essa análise preliminar de risco é fundamental, é crucial. Antes de começar qualquer obra, qualquer atividade em altura, ou um espaço confinado, ou a gente fala, quem vai fazer uma PR é um engenheiro de segurança, é um técnico de segurança, não. Nós mesmos, no dia a dia, na nossa casa, a gente consegue fazer uma análise de segurança. É perigoso? Existe o risco? Eu vou estar vulnerável? Então eu tenho que fazer. Então, assim, aonde eu vou descer? É seguro? De que forma eu vou descer? Então, ele precisa ter esse critério, essa análise de risco é fundamental. Se ele não conseguir fazer, chama um profissional. Mas essa análise de risco é fundamental. Permissão de trabalho, eu preciso autorizar ele a descer. O equipamento, eu tenho equipamento para fazer o serviço? Tenho, eu faço. O profissional que vai fazer, ele está treinado? Tá. Então, assim, a gente começa primeiro com documentação. O funcionário, ele tem ASO, ele tem os treinamentos, ele conhece o equipamento, ele tem experiência. Então, é uma série de documentos, quando a gente monta um escopo, olha, você tem todos esses documentos? Tenho. Então, a gente vai para a PR, aí a gente vai para a permissão de trabalho e o acompanhamento no profissional de altura. Então, não adianta a gente só chegar, vamos fazer uma inspeção. Hoje a gente fala, trabalhar por conta é muito gostoso, né? Então, vamos montar uma consultoria, mas é muito trabalhoso. Principalmente a gente que trabalha em fachada, que trabalha com inspeção, o profissional, quando for descer, a gente tem que ter uma série de documentos muito antes. Então, quando for fazer uma proposta lá, inclui o custo da segurança do trabalho. Boa. Então, isso é fundamental. Por quê? Na realidade, não é custo, é investimento. Porque se acontecer um sinistro, o custo é muito maior. E aí você não investiu, você só vai gastar. Entendo. Até você colocou aqui algumas coisas. Num dos tipos de consultoria que a gente faz, que é a inspeção em fachada, onde vai descer um profissional lá na cadeirinha, né, exposto na fachada para poder fazer a descida. Então, nesse cenário que você está trazendo para a gente, vamos fazer uma consultoria. Quem serão os profissionais que estarão ali envolvidos?
tem a parte da engenharia, da arquitetura, vamos chamar aqui o profissional patologista, que ele vai acompanhar os serviços e vai estar ali no dia a dia fazendo a inspeção. E tem o profissional contratado para fazer o serviço de descida, o cordeiro, vamos chamar assim, né? O profissional que desce na cadeirinha para fazer a descida e fazer o serviço de ensaio de percussão, análise mais próxima, inspeção visual ali de perto, certo? Sim. Dentro desse cenário, o profissional que está descendo na cadeirinha, quais os documentos que ele precisa, que a gente precisa, os principais, né? Que a gente precisa previamente separar e ter à disposição para que desça tudo adequadamente. Primeiro documento, ordem de serviço. Tá. Tá? O que ele vai fazer? Tá? Que material ele vai utilizar? Ele vai lavar? Que tipo de material ele está exposto? Só inspeção. Vamos falar de inspeção. Só inspeção. Então vamos lá, vamos fazer a inspeção. Ordem de serviço, porque ele vai ter que fazer a inspeção. Tá? Ficha de EPI. Todos os equipamentos com CAs e certificados do CAs. Então, assim, não adianta. O que é CA? Vamos lá, CA, certificado de aprovação. Todo EPI ele tem uma numeração, 4 ou 5 dígitos. Essa numeração tem que entrar no Ministério do Trabalho, verificar se o equipamento dele é normatizado e está aprovado, está dentro da validade pelo Ministério do Trabalho. Perfeito. Tá? Aprovou? Legal, então ele tem o equipamento. Tão importante quanto dar o equipamento é fornecer o treinamento. Ok. Então, mas eu vou fornecer um treinamento de capacete, o cara não sabe como usar o capacete? Nem todo capacete... Eu tenho um capacete que pode ser para uma determinada função, mas não serve para outra função. Então eu tenho que mostrar para ele que o equipamento tem que ser usado daquela forma, que o EPI não incomoda. Se incomoda, tem alguma coisa errada. Tá. Ele está usando de forma errada. Então, e a repetição nos dá segurança, né? Sim, sempre. Por mais que já saiba... Sempre. Excesso de confiança é onde acontece o sinistro. Eu não gosto nem da palavra acidente, né? Então, e aí a gente vai depois para a NR12. Pô, ele vai fazer inspeção, ele vai usar um martelete? Tá. Assim, ele vai usar uma serra? Então, ele precisa conhecer o equipamento tem que estar em bom estado, checklist do equipamento NR12 e o treinamento NR12. Então, você está trazendo a ordem de serviço como documento, a ficha de EPI, que ela precisa simplesmente refletir os EPIs entregues, né? Exatamente. Não é só escrever ali na ficha, mas ela é resultado da entrega dos EPIs adequado para aquela atividade, e aí se assina a ficha de EPI, que você precisa entregar e mostrar que entregou. Exatamente. Por isso, né? Que mais de documento? NR12. É um documento, NR12. É um documento, máquinas e equipamentos. Então, assim, ele vai usar uma furadeira, então ele tem que saber usar essa furadeira. Perfeito. E a furadeira aí tem que estar você em perfeito documenta isso. essa parte. Que mais? NR18. Tá. Construção civil. Ele vai descer na cadeirinha, a cadeirinha está em perfeito estado. A corda atende NR18, não é qualquer corda que ele pode usar. Mas qual o documento que gera a da NR18? Um treinamento. Tá bom. Um treinamento certificado, com uma provinha, com uma avaliação, tá? E o conteúdo programático. Então tá bom. Então assim, a NR18 é tudo que precisa fazer. A documentação seria um certificado comprovando que aquele profissional passou por um treinamento. Exatamente. Sobre o que está sobre a NR18. Isso, com uma avaliação e um documento que comprove o conteúdo programático do treinamento. O que mais? Tá? Aí a gente vai para 35, que é a altura. Tá. Isso que também gera um treinamento. A mesma coisa. E uma certificação. A 35, eu só faço treinamento com prática. Então, só teórico eu não faço. A gente não costuma fazer. Porque, assim, por mais experiência que o cordeiro tenha, que o profissional que desce no balancinho ou na cadeirinha tenha, a gente consegue mostrar algumas outras técnicas para ele, que muitas vezes ele não aprendeu no curso de 2 ou 3 horas que o pessoal dá. Mas se você contratar uma equipe, quem está aqui, né, tá lá, contratou uma equipe. Se essa equipe já apresentar... Documentação, então, você está respaldado. Você está respaldado. Os certificados, vale por quanto tempo esses certificados? 2 anos se ele permanecer na mesma função e 1 ano se ele alterar a função. Então, se ele tiver ali já um certificado adequado, recebeu os treinamentos, você não precisa você tá documentado. Contratar ou instruir novamente, já fica documentado. Isso. O que mais de documento? ASO, o atestado de saúde ocupacional, não é só o exame clínico, ele tem uma série de outros exames complementares que é obrigado a fazer. Perfeito. Tá? Para o tipo de atividade, né? Para o tipo de atividade. Tem que ser um ASO para o tipo de atividade. Exatamente. Então, você tem que ter a documentação do ASO, que ela tem também uma... Tem alguns exames. O ASO é 1 ano. Um ano, o ASO né? é 1 ano. Então, confere. O ASO é 1 ano. Assim, se você contratar um profissional para descer na fachada, né? Você foi ali, subcontratou, montou a sua equipe... São essas documentações que estamos trazendo aqui, você precisa ter antes de permitir que ele faça o acesso àquela descida. Exatamente. Tem mais documento? Seguro de vida,
Tá. que é obrigatório, um Termo contrato de de prestação de vida. serviço. O contrato, né, Prestação entre de quem está serviço, contratando é. e aquele profissional. Normalmente, essa equipe já são pessoa jurídica, já tem ali uma empresa, né? Uhum. Então, já tem uma forma de criar esse contrato. Que mais? Basicamente é isso. Antes, para algumas... Me fala os PPs da vida, né? Que antes falava muito PCMSO, PPRA. Hoje já fala mais de PGR, Inventário de risco. né? O que desses P's teria que apresentar dentro dessa... Se a empresa que vai prestar serviço, por exemplo, o Cordeiro tem uma empresa PJ, Tá. e a gente vai prestar, esse vai prestar serviço para a nossa empresa, então eu preciso que ele tenha obrigatoriamente, tá? O PGR, o inventário de risco e o PCMSO, tá? Isso é condição sine qua non, não tem Tá como bom. não ter. Por quê? Então, Porque o PGR, inventário de risco inventário de risco e o PCMSO. PCMSO. Por quê? O inventário de risco ele vai me dizer quais riscos o Cordeiro ou a equipe está exposta e o que o documento está me dizendo que eles fizeram para mitigar esses riscos, Tá. que é o PGR. Então eu preciso ter. E o PCMSO fecha os dois documentos dizendo que eles têm o programa de gerenciamento de risco e o PCMSO vai dizer quais exames eles precisam fazer. Ok. Tá? E o ASO fecha essa parte de medicina ocupacional. PPRA não se usa mais. Não né? se usa É um mais. termo que não Não se se tem. usa mais. Mudou as regras do jogo. Mudou aí. a regra. Mudou Muito a bom. regra. Na realidade, fica um pouco mais completo. Sim. Porque eu tenho um inventário de risco. Perfeito. O PPR era um pouco mais Era simplificado. mais específico para cada projeto? Não. Era um pouco mais simplificado. Então, eu tinha algumas medições, ruído, iluminância, mas ele não tinha um inventário de risco. Por exemplo, o Cordeiro está exposto a um trabalho, qual o grau desse risco? Entendi. É um grau mínimo? É um grau muito alto? E o que eu tenho que fazer para mitigar esse risco? Ok. Eu estou fazendo isso? Ok. Se eu não estou fazendo, quanto tempo eu tenho que fazer para mitigar isso? Então, perfeito. Ó, fechamos. Em termos dos principais Documentos. documentos, né, que se faz esse tipo de trabalho. Se você está contratando uma equipe de cordeiros, de profissionais que vão descer nas fachadas para fazer o ensaio de percussão, precisa ser exigido de maneira mínima essa documentação. Mas, Adriano, se por acaso quem está aqui conhece uma equipe de profissionais e agora perguntou, né, ou deu um bug aí e falou: meu Deus, tô com um profissional descendo uma fachada para mim, eu não sei se eu tenho esse documento, não sei se ele tem, eu nunca pedi, enfim. Quem é o profissional que pode dar consultoria para essa equipe e regularizar essa documentação, esses treinamentos? Tá. O técnico de segurança do trabalho, ele tem a habilitação para assinar alguns documentos. Então, o PGR é até uma determinada quantidade de funcionários, tá? E até um determinado risco. Então, se a empresa tiver um risco muito alto, quem assina é um engenheiro de segurança, tá? Mas um técnico de segurança, ele tem a capacidade, ele tem a autonomia e até a autorização do Ministério do Trabalho para assinar a maioria dos certificados, tá? E fazer o acompanhamento. E lá no momento da prática, né? Isso é documentação. Na prática, sempre importante revisitar os treinamentos, conferir, né, se o profissional está apto a fazer a atividade, se os EPIs estão adequados, conforme está lá na ficha de EPI. E tem a questão das amarrações, né, das ancoragens, das fixações. Como é que funciona esse dia a dia? Porque você pega alguns condomínios que precisam das ancoragens, mas elas estão válidas, aonde amarra, como amarra, quem amarra, como é que funciona isso? Vamos descer no contrapeso, né? Tranquilo, não tem problema, não é Pode? facinho. Lata de concreto com ganchinho de ferro, pode? Não pode. Fusca, prender lá no Fusca, pode? No para-raio, né? Também não pode? Também não pode. Então, tá bom. O que pode? Por mais levinho que ele seja, não pode, né, cara? Então, assim, o sistema de ancoragem, ele tem que contemplar no mínimo 1.500 quilos por ponto de ancoragem. Então, assim, eu tenho que usar uma corda normatizada, NR18. Vou usar uma corda, eu tenho que pegar a corda, ela tem a capa da corda e tem a alma, que é a parte de dentro. Se a corda já não tiver com a capa descascada, tiver em mau estado de conservação, ela já perdeu a capacidade de carga dela. Então, não vamos usar uma corda velha. Então, assim, vamos pensar que a gente está lidando com vida, né? Então, assim, quanto vale uma vida? Uma corda, sei lá, custa 300, 400, 500 reais. E uma vida? Uma vida não tem preço. Então, assim, tudo que a gente mensura vida é empatia, né? Então, se é ruim para ele, é ruim para mim. Então, Claro. assim, eu estou numa quina viva, eu vou usar uma proteção. Então, onde eu consigo ancorar? Muitas vezes, não tem ponto de ancoragem, vamos colocar na lata e vamos descer. Não vamos descer na lata, porque a gente está falando em vidas, né? Então, além da gente ter o prejuízo de vidas depois, a gente vai ter o prejuízo de passar um fiscal, passar uma pessoa do CREA, embarga a obra. Então, assim, e aí um serviço que era para demorar um dia, vai te demorar muito mais e o custo é muito maior depois. Então, quando a gente trabalha com previsão,
Então, assim, é muito mais tranquilo. Então, se eu estou com a documentação em dia, estou. A prática está em dia? Tá. A ancoragem, o sistema de ancoragem está seguro? Tá. Aí a gente desce tranquilo, tá? Mas, assim, eu preciso montar um sistema de ancoragem que seja seguro. Uma ancoragem principal, um sistema de bomba, que é o que a gente chama no bombeiro, ou backup. Se o primeiro sistema falhar, o segundo não pode falhar. Então, a gente tem que ter um sistema. E as empresas, os condomínios, deveriam ter chumbadores olhar instalado. Muitas vezes não tem. Então, eu tenho que procurar um sistema de ancoragem seguro. Eu não posso sair ancorando em qualquer ponto. Então, Não pode arriscar em hipótese alguma. Não posso arriscar. Não. São vidas, né? Vida não tem preço. Vida não tem preço. Agora, nós, os profissionais técnicos, os patologistas, tá? Tanto para acompanhar esse serviço, como esquece que vai ter qualquer outro profissional, cordeiro, profissional para executar qualquer tipo de serviço. É único exclusivamente uma inspeção predial, uma inspeção no subsolo, uma inspeção nas áreas comuns do condomínio, onde o profissional vai lá desde a cobertura até lá embaixo, inspecionando os sistemas. Esse é o nosso dia a dia. Nós temos aí colegas, até ficamos sabendo, colegas pela internet, né, que pisou em telhado, caiu em telhado, se machucou, acho que até tá bem, né, um forte abraço aí, tá se recuperando e tudo mais. Porém, a gente sabe que mesmo quando é a fachada, quando é um profissional descendo, a gente tem uma atenção muito maior para as documentações e para os EPIs. Mas quando é só nós, para fazer aquela inspeção, aquela vistoria de constatação, pode ser que a gente negligencie algumas coisas. Vamos partir então de documentação. O que eu preciso ter como um engenheiro, um arquiteto, um técnico, um patologista, mínimo de documentação para poder estar habilitado a fazer uma inspeção predial, meu amigo? Então vamos lá. Primeiro, quem cuida da nossa segurança somos nós mesmos. Eu ia falar que é o Adriano, porque da minha também, segurança né? quem cuida é o Adriano. Mas a gente tem um carinho especial, a gente cuida da dele, mas assim, é muito importante, assim, eu costumo falar, para sair de casa, sempre são os meus 3 pilares, tá? Planejamento... Tríade, primeira tríade. Nós. Planejamento, organização e execução. Se você não tiver planejamento, organização e execução, você não faz nada. Então, assim, aonde eu vou fazer a inspeção? Tá? Em altura. Então, assim, então eu preciso ter ficha de EPI, tá? Para mim mesmo. Vou fazer uma ficha de EPI para mim? Sim, vou fazer uma ficha de EPI para mim. Então, vamos lá. Vou fazer uma inspeção em qualquer cenário. É importante, então, que eu já tenha, como eu não sei como que vai ser o procedimento, aonde que eu vou, né? Porque hora você pode estar numa cobertura, hora no subsolo, hora no térreo, hora interno, hora externo. Então é importante você ter uma ficha de EPI. A sua sim, porque você... Exatamente, vamos lá, a gente vai fazer térreo, então eu preciso ter capacete, luva, óculos e bota. Tá. E uma máscara PFF5, ou uma máscara mesmo, porque assim, eu vou fazer um corte, você tem projeção de material, pó, e aí não é legal. Depois o cara então é legal você ter um kit seu de EPI. De EPI, isso é fundamental. A gente até aqui na FSL... a gente tem uma bolsa, a gente estimula, né, já ter uma mochila, uma mala, aquelas malinhas tipo de academia, de treino, enfim, de viagem pequena, aonde ali a gente estimula cada um já ter o seu cinto, seu capacete, seu óculos, seu EPI, porque fica o seu kit, né? Você vai para uma inspeção, vai para algum lugar, você já pega aquela mala e já vai. Então, aquela mala é o kit, mas é importante ter documentado a ficha de EPI com o que você tem lá dentro. Porque você vai acompanhar a validade dos seus EPIs também, né? Vai ter o CA ali, então assim, se porventura você rasgou a luva, então assim, minha luva é uma luva normatizada, eu não deveria rasgar. Tá bom. Então assim, ela foi projetada para receber impacto mecânico, alguma coisa nesse sentido. É importante ter uma luva, um óculos, um protetor auricular, um cinto, um capacete e um calçado de segurança. Um trava-quedas, um talabarte, isso é fundamental, talabarte, um trava-quedas. Porque se eu vou fazer balancinho... linhas gerais são EPIs básicos. Básicos, né? Para a gente que vai trabalhar em patologia. Né? Básicos aí para que se tem, importante que tem uma ficha de EPI. Exatamente. Para você acompanhar a validade. Que mais de documento? Treinamento para NR35. Então você tem que ter passado por um treinamento de NR35 e NR18. NR18 Sim. E ter esses certificados desses treinamentos. Exatamente. Isso é fundamental. Cara. Tá. Subir em telhado. Pô, posso subir em telhado? Aí eu costumo falar assim... Eu briguei muito com os meus professores no meu mestrado, porque, assim, acidente para mim não existe. Então, eu queria até abolir a palavra acidente. É muito fácil. Você fala, poxa, mas ele caiu, foi um acidente. Então, assim... Por que acidente não existe? Vamos lá. Para que serve a cadeira? Para sentar? Pra sentar, tranquilo. Eu ia falar para pegar a Nutella que está no fundo do armário. Eu ia falar a mesma coisa. E por que as pessoas sobem na cadeira?
Se elas sabem que a cadeira é para sentar. Então, assim, eu sei que determinados telhados, quando chover, eu não posso subir em telhado de fibrocimento. E mesmo assim eu vou subir. A inspeção é rapidinha. Não. Eu não posso fazer algo rapidinho. Eu tenho que fazer algo seguro. Sim. Então, a cadeira ela foi projetada para a gente sentar. E se precisa fazer rapidinho é porque não seguiu a sua tríade, não se planejou. Perfeito. E não se organizou. E só foi para executar. Exatamente. E lá na execução viu que precisava, mas não tinha se planejado, se organizado. Não estava com uma linha de EPI. Não estava com a malinha, não estava preparado para aquele tipo de inspeção. Exatamente. E ao invés de parar naquele momento e planejar, programar uma nova data, aí é perda de tempo. Vamos fazer, exatamente. Eu vou aqui dar meu jeito e... Vamos fazer rapidinho. Até porque eu não sou medroso, até porque eu sou audacioso, até porque Exato, você acha que isso vai me parar? Exatamente isso. Né? Até porque, meu, que é isso? E esse sentimento de Exatamente super-herói, de invencível, pode... É aí que acontece o sinistro. Um acidente. É aí que acontece o sinistro. É aí que as pessoas se machucam, e aí que as pessoas se lesionam, e a gente fala, não foi acidente. Ou foi imperícia, ou foi imprudência, ou foi negligência. Acidente não. Então, assim, eu posso subir? Não pode. Se já pensou, não pode. Então, assim, eu tenho um sistema de ancoragem seguro para eu fazer aquela inspeção? Tenho, eu faço. Ah, mas eu vou colocar um banco em cima da cadeira, é rapidinho. Não, eu tenho uma escada, a escada é segura. Então, se o ângulo que eu coloquei a escada é seguro, eu tenho alguém para me auxiliar? Tenho, então eu faço. Não tenho, então eu vou me planejar, eu vou organizar e faço de uma forma segura. Perfeito. Sempre. Você falou negligência, imprudência e imperícia. O que é negligência? Eu vou subir no telhado, tá? Eu sei que o telhado tá molhado e eu sei que se eu subir eu vou me machucar. Eu sei que eu não posso subir e mesmo assim eu subo. Estou sendo negligente. Eu estou sendo negligente, tá? Imperito, eu não tenho habilidade para fazer e mesmo assim vou fazer. Sim. Imprudência é a soma dos dois. Entendi. Então, assim, eu vou fazer rapidinho, não vou me machucar. Então, assim, eu costumo falar empatia, né? Então, assim, se não é bom para você, não é para mim. Legal. Então, se dá para fazer, vamos fazer de forma segura. Não dá para fazer, então a gente não faz. Agora, vamos lá. Então, eu tenho, como profissional patologista, a minha ficha de EPI e tenho os meus EPIs. Se eu sou um profissional autônomo, eu tenho um CNPJ, tenho um escritório aberto de consultoria. Uhum. Eu preciso também, o meu escritório, ter o PGR, inventário de risco e o PCMSO. Exatamente. E também, pessoalmente, eu preciso ter seguro de vida. Sim, principalmente, senão a esposa vai ficar brava depois, né? O ASO. Então, documentação pessoal, ASO, seguro de vida, ficha de EPI. Ficha de EPI. Tá. E da empresa? PGR, inventário de risco e o PCMSO. Isso te dá credibilidade, né? Isso. Você pode até usar isso. Usar algo que é obrigatório, algo que é a base de segurança, até como um ponto comercial. Sim. Então, você demonstra que você tem as documentações, você envia as documentações, você fala, né, a questão de segurança do trabalho, usa isso como um ponto positivo. Sim. Até porque se o seu cliente te contratar e acabar acontecendo um acidente durante a inspeção, ele também está rolado ao processo corresponsável. Porque ele não conferiu as documentações. Exatamente. Sem as adequações, sem as devidas documentações. E ele vai principalmente para os condomínios. Então, é importantíssimo que, quando contratar um terceiro, verifique todas essas documentações. Porque senão ele vai ser arrolado judicialmente como... Tá. Dica do tio Fê. Tá, eu inventei agora um quadro. Mas ficou legal. Né, já passando uma certa idade, já começa a ficar tio, né? Numa época da minha vida, Adriano, eu sempre fui o mais novo da mesa, né? Sempre ali o precoce, prodígio, sei lá, sempre o mais novo ali, né, que tava iniciando. Já tá mudando o cenário, né? Agora eu já sou o tio Fê, já sento... mais experiente. Mais experiente. Já sento nas mesas, quando falam as idades, a gente já tá ali nas idades mais altas. Eu fico super feliz com isso, eu acho incrível. Enfim, acho que essa renovação é fantástica e a base vem muito forte. E o que eu só quero é que a base que venha que seja muito melhor que nós. Essa é a ideia. E a gente tem visto pelos profissionais que vocês têm formados. Isso é fantástico. A galera é fantástica, né? São top. Vamos falar baixinho aqui para eles não ouvir tanto, para não se sentirem, mas são muito mas é bom, bons, né? Dar uma inflada no ego, eles merecem, né? Olha lá, tem uma ali assistindo ali, né? São sensacionais. Ontem, participando de uma reunião com uma cliente, e uma das coisas que eu mais insisto na habilidade nossa como profissional é captar... como é que fala? Vistoria de constatação. É constatar algo que ninguém está vendo. Ou que o normal não vê, não enxerga. E a gente conseguir analisar.
Então, ninguém está vendo um problema, você vai lá e consegue enxergar aquele problema. Isso é uma diferença nossa, profissional inspetor, incrível. A gente consegue olhar e identificar o que os outros não conseguem num primeiro momento. E ontem, numa conversa com uma síndica, ela falou, nossa, por que essa Fernanda Freitas, né, fazendo alusão à Fê, né, porque ela foi lá e ela começou a me mostrar coisas que eu que tô lá no condomínio desde que nasceu eu não tinha visto. E achei incrível. Né? E falou, nossa, aqui, olha aqui, é assim o trabalho de vocês? Eu falei, exatamente. Né? Ficamos todos... Nós somos especialistas no que fazemos. Né? Mas é exatamente esse o caminho que a gente precisa. E dentro desse cenário, fica aqui, então, um tio Fê que treina, que tenta passar um pouquinho da nossa experiência. Então, a dica do tio Fê é simples. Se você está se colocando, ninguém está te obrigando, a ser um empreendedor, empresário, porque o espírito empreendedor a gente pode ter em qualquer cenário. Sim. Tá? Você pode estar aqui como CLT dentro de um grande escritório e ter um espírito empreendedor. Empreender, fazer acontecer, desenrolar, ok. Empreender, na minha modesta opinião, é diferente de ser um empresário. Quando você decide montar lá, ir para um contador, abrir o seu CNPJ, ter uma pessoa jurídica, uma empresa, passa a ser empresário. E se você passou a querer ser um empresário, você tem que pensar em coisas básicas, tá? Tem que ter a consultoria de contabilidade, e aí você pode ter, no começo, uma contabilidade online. Tem vários critérios hoje que facilitam e reduzem valores. Mas você precisa ter. Você precisa ter. Precisa conhecer um contador que você pague pontualmente ou mensalmente, de qualquer forma. Você tem que ter uma consultoria jurídica. Você tem que conhecer um advogado para chamar de seu, no sentido de que se acontecer um problema, pontualmente, né? Se for preso, para quem liga. Né? Então, você tem que ter alguém. Não dá para, quando acontecer um problema, você... correr atrás. Procurar. Aí não o dá. custo é maior. Não dá. E mais do que... Às vezes, chega um ponto na vida, Adriano, você sabe muito bem disso pela sua larga experiência, que o custo já não faz mais diferença. Tem problemas na vida que o dinheiro já não é mais o problema. Exato. O problema é a falta de confiança. A gente faz conta para coisa pequena, e tem que fazer. Mas quando acontece um problema sério, o problema não é se vai custar 1 ou 10. É se aquele profissional vai resolver o meu problema. Exatamente. Se ele vai me tirar da cadeia, né? Se ele vai negociar bem, se ele vai analisar o contrato adequadamente falando em advogado. Então, você tem que conhecer antes. Para que quando os problemas sérios vierem, e possa ser que venham, você esteja preparado. Por isso, planejamento, organização e execução. Para depois executar. Então, ok. Outro, seguros. Você vai se preparar com o seguro. Você veio do seguro, aí você falou, seguro, eu não quero mais trabalhar com seguro, vou trabalhar com segurança de trabalho. Inteligente. Enfim, piada muito péssima. Não, mas foi bom. Foi bom. Foi bom. Seguro, importante você ter quanto você puder. Você não tem o dinheiro para colocar agora? Coloca amanhã, mas tem que ter seguro de responsabilidade civil, seguro de tudo que você for fazer, como seguro de vida e coisas desse tipo. Enfim, tem mais coisas que a gente pode falar aqui. Mas, contudo, entretanto, como destaque hoje é segurança do trabalho, você aí tem um segurança do trabalho real? Tá? Eu tô aqui com, modéstia à parte, eu falo mesmo, eu tenho o melhor técnico engenheiro de segurança do trabalho. Ponto. Há anos. Tá? Então a gente coloca toda a nossa confiança, você sabe disso, desde que você chegou com a gente, já faz alguns anos, né? Já tem mais de 3 anos que você está com a gente. Já, bastante. E toda a parte de segurança do trabalho, nada se faz na FSL, nunca se fez sem o aval do Adriano, sem ele observar, acompanhar, olhar, documentar, treinar. Então o que eu faço? Eu transfiro esse problema, né? Claro, sempre o problema vai ser meu, a responsabilidade é minha, mas eu confio num consultor que faz todo o trabalho. Dividimos o risco. Não, eu confiro, tal, mas eu tenho alguém que faz esse acompanhamento para mim. Então, se vai ter uma inspeção numa obra, num prédio, enfim, algo mais delicado, o Adriano vai estar presente. E aí eu fico mais tranquilo. Então, tenha um engenheiro, um técnico de segurança próximo a você.
ele vai te dar todo o respaldo, e real, porque não adianta, assim como tem engenheiro, assim como tem arquiteto, assim como tem tudo, também tem ciência do trabalho Sim. que só vai assinar, me manda os documentos, não é isso que eu tô falando. Então tente viabilizar financeiramente, converse, sabe, se alinhe, pegue, mas você tem que colocar no teu custo. Não dá para trabalhar sem ter... Ainda assim, ainda falha algumas coisas, ainda fica algumas coisas aqui, estamos sempre tentando melhorar, sempre tentando prender, sempre tentando isso, mas não vale. Não vale o risco de você ser o empresário, acontecer um acidente, um grande problema num projeto e você depois entender que você não fez tudo que estava ao seu alcance. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, não tem como. Né? Então, assim, nós precisamos estar respaldados documentalmente como empresários. Sim. Então, a documentação é importante. Precisamos estar respaldados com treinamentos e com o dia a dia da segurança para que tudo vá bem, né, meu amigo? Ah, sim, sempre. E ontem mesmo, na inspeção que nós estávamos fazendo, ele fez um ponto de ancoragem e fez um backup. Entrei embaixo do telhado, vi, não estava seguro, eu falei, vou fazer uma bomba nova. Ele precisa? Eu falei, sim, precisa. Ele foi lá, fez uma nova bomba, agora desce, está seguro. Uma coisa simples. Então, assim, importantíssimo que o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, tenha um mínimo de conhecimento em altura. Hoje você tem técnicos de segurança, profissionais maravilhosos aí. Só que muitas vezes ele não gosta de altura. Ele não tem conhecimento de altura. Ah, vamos refazer um nó? Vamos refazer um nó. Ah, esse nó eu não sei fazer. Então, vamos para o térreo, vamos fazer uma outra área. Mas essa área de altura, a pessoa tem que realmente gostar do que faz. E você é um cara disponível no sentido de se o pessoal está aqui tem alguma dúvida, depois entrar em contato contigo, Sempre. você presta serviços, consultorias. Quem é o Adriano, meu amigo? Cara, o Adriano é uma pessoa que divide conhecimento. Cara. Partilhar conhecimento é algo fundamental. Então, informação a gente não guarda pra gente. É melhor que você botar uma lâmpada embaixo da cama, não serve para nada, né? Então, conhecimento a gente divide. O que precisarem da gente de informação, pode ligar, passe e-mail. Se não responder na hora, a gente responde depois. Mas sem informação, ninguém fica. E se eu não souber, eu vou atrás de quem sabe. Exatamente. Então, mas sem informação, ninguém fica. E como é que foi sua formação, então? Dos seguros para segurança do trabalho, da onde que veio essa ideia? Como que você estudou? Qual que foi sua trilha aí de capacitação? Estou com 50 anos de idade. Então, eu tinha uma corretora de seguros. Então, minha primeira formação foi em 1994, administração de empresas, cara. E aí, o mercado de seguro não ficou tão bom. As empresas começaram a quebrar, uma comprando a outra. Eu falei, preciso estudar. Aí tinha uma escola do lado de casa, vou fazer técnico de segurança. Isso com quantos anos? Com 30, mais de 30 anos, já quase 35, cara. Já eu falei, 35. mas depois dos 35, vou fazer um técnico. Vou fazer um técnico, bora estudar. Aí fiz um técnico de segurança, me encantei. Falei, essa é a minha área. Aí fui estudar. Aí fiz engenharia ambiental, fiz 2 anos de meio ambiente na PUC. Também adorei, eu falei, vou fazer engenharia ambiental. Aí fiz engenharia ambiental. E aí a área que mais me chamou foi a construção civil. Olha só. Aí fui para a FATEC. Aí fiz controle de obras na FATEC, fiz transporte e mobilidade na FATEC. Aí falei, vou fazer uma pós agora. Aí fiz uma pós em análise de risco, fiz uma pós em gestão de catástrofe, fiz uma pós em gestão de desastre e fiz engenharia de segurança do trabalho. Tudo isso depois dos 35? Tudo isso depois dos 40. Os 40. Eu cheguei a fazer uma graduação e 2 pós ao mesmo tempo. E aí, meus amigos? E se aí, com 20 e poucos anos, não, 30 e poucos não, anos, achando, eu acho que eu já passei do ponto. E nisso eu fiz higiene do trabalho, sou higienista ocupacional também, fiz NR17, que é a ergonomia, também sou ergonomista. Então, assim, eu falo, eu tinha um aluno, às vezes eu dou aula Você é professor também. Sou professor também, dou para pós-graduação de fisioterapia do Que trabalho. louco, né? É como nos 30 e poucos anos, mudou a tua vida em sentidos muito loucos. Quando você encontrou o teu propósito, a paixão, aí você encontrou uma forma de estar sempre estudando, se capacitando, sim, e uma coisa vem trazendo a outra. E uma área que me encanta. E não para. Não tem como parar, cara. Não tem. E a gente se reciclando. Então, eu tenho amigos, a gente faz altura, faz rapel, faz resgate em altura. Então, assim, o dia que eu falar, eu sei tudo, eu paro e vou vender pastel, cara. Então, não tem como. É uma área... Qual que é a sua frase? Todo dia... Todo dia é dia de aprendizado, cara. Se passou 24 horas do seu dia e você não aprendeu algo novo, tem alguma coisa errada, cara. Nem que for apertar um parafuso, mas eu preciso aprender algo novo. Muito bom. Então, e todo dia que eu faço inspeção com esse cara, eu aprendo algo novo. É impressionante. Pelo menos diversão é garantida, né? Sempre, com segurança! Divirta-se com segurança. Não é não, Adriano? Sempre. Segurança. Mas olha, eu sei que fora tudo isso, você tem habilidades. Adriano, além de tudo, é o nosso churrasqueiro oficial, nosso Masterchef. Da onde que veio essa habilidade com
a parte de alimentos, de cocção, de Isso é Masterchef, maravilhoso, né, Adriano, cara? nosso Cozinhar. Jacan. Não, cozinhar. Eu tenho um Como tá, uniforme. mano? Eu, quando for cozinhar, vou usar o uniforme pra gente. Do Sério? Masterchef, tenho. Então, beleza. Acho que eu costumo falar assim: a satisfação maior na segurança é quando você vê alguém executar o serviço, terminou o serviço Vivo. com segurança, tranquilo. E alguém te agradece. Pô, legal, você me ajudou dessa forma. Eu não tinha visto isso. E na cozinha, cara, quando você termina de cozinhar, você finaliza ali com o teu toque, a pessoa fala, pô, que delícia, cara. Isso não tem preço. Isso é muito bom, cara. A cozinhar é uma arte. Quando eu tô muito estressado, é cozinha, cara. Eu aprendi com o Adriano finalizar o churrasco com sal de parrilla. Assim, Grosso de não parrilla precisa só. fazer o... Como é que é? Como é que é? E o que você sabe de cozinhar de bom aí? Vai falando os pratos top, meu. Cara, a parte de carnes, churrasco, Domina no peito. tranquilo. Nada, a gente vai um pouquinho, né, cara? Doce, eu não gosto muito de fazer doce. E tem uma carne que eu faço uma vez por ano só, cara, que é um rosbife. Esse é uma vez por ano, é uma receita de família já, então demora um pouco mais para fazer. Tomate seco também é maravilhoso fazer. A cozinhar é uma arte, né, cara? E lanche? Então, lanche a gente foi trabalhar um tempo desse atrás, lembra? A gente estava fora de São Paulo e abri a mochilinha lá, pô, tem que ter um lanchinho pra gente comer, né, cara? Tem que ter, sempre ter uma comidinha Na diferente. realidade, cozinhar, a gente pode fazer o nosso toque, né? Assim, o que eu gosto de comer. Dá uma dica aí, dá um segredo pra nós aí, pra ajudar a cozinhar Cara, um melhor. segredo, cara? Pô, então, eu gosto muito de azeite, eu não uso óleo de cozinha, eu só uso azeite. Azeite. Cara. Azeite é fundamental, não deixa passar. Vamos fritar um bife, vamos fazer um bife. A coisa mais simples que tem é um bife. Nunca tempere Como não a deixar carne. o bife seco? Não deixar o seco, bife. Não tempera a carne, cara. Em hipótese nenhuma tempera a carne. Como assim? Ele vai perder suco. Aí, cara, pô, vamos temperar a carne. Aí você põe vinagre, sal, óleo, dente de alho, cebola. Não, cara. Deixa de molho lá. Exatamente. Ele vai perder todo o suco dele, que não tem mais sangue, né? É só aquele suco. E aí, na hora que você fritar, ele vai virar uma sola de sapato, cara. Então, assim, um bife sempre 2 dedos, um ancho, um contrafilé, um alcatra, 2 dedos. Selou de um lado, frigideira bem quente. Um fio de azeite, selou de um lado, selou do outro, tira, forninho elétrico, 10 minutinhos. Tirou do forninho elétrico, fatia, o salzinho de parrilha e serve, cara. Tranquilo. Nada mais, cara. Então, assim, temperar? Não tempera não, que você estraga a carne, cara. Não tem. Agora estão dizendo aqui que você faz cozinha de capacete. Não precisa, né? Não, pelo menos um mangote quando for fritar, né, cara? É muito bom, Adriano. Alimentação. A alimentação é segurança, faz sempre, parte né, cara? da segurança Sempre. do trabalho, né, sim, meu cara. amigo? E é comer pra viver, não viver pra comer, né, cara? E você aí, como é que tá? O que você quer da vida, meu irmão? O que você tem? O que a vida representa pra você? O que você quer da vida aí pro futuro? Cara, 3 anos atrás eu tive Covid e quase morri. Acho que vocês lembram, a gente estava... Então, fiquei 17 dias internado, então Exato. mudei minha concepção de vida completamente, cara. Então, viver é importante, curtir a vida é muito mais importante. E o presente, por isso chama presente, não é uma dádiva de Deus. Então, por isso chama presente, cara. Então, a visão de futuro é importante, é muito importante, mas com o pé no chão. Passado, cara, para tirar lição só. Não para viver em função de passado, somente para tirar aprendizado. Sim. Então, e o futuro? Provisionar é importante, é muito importante. O planejamento, a organização e a execução. Mas viver é importante, a família é importante, os amigos. Então, assim, saiu de casa para trabalhar, agradeça e faça com a maior alegria possível, cara. Pô, a gente está vivo, está respirando. Então, trabalhe com alegria, cara, sempre. Para fazer alguma coisa mal feita, não faz, cara, não faz. Assim, pô, vamos sair, pegou trânsito, curte o trânsito, cara. Pô, ouve uma música, ouve um podcast, mas curte o dia a dia. Então, vamos fazer um trabalho na altura, pô, vamos curtir, pô, legal, vamos aprender isso aí. Vamos fazer um nó com legal, cara. Pô, então, assim, vai cozinhar, cozinha com alegria, cara. Então, coloca alegria naquilo que você faz, cara. E assim, viva, curta a sua vida, cara. Então, assim, guardar dinheiro é importante? É importante, cara. Mas viajar? Viajar é demais. Você gosta, né, meu Adoro amigo? viajar. Cheguei da Argentina há pouco tempo. Então Já trouxe uma alfajor aqui. é maravilhoso. E assim, partilha com os amigos. Então, assim, eu preciso acumular. Não, acumular não traz felicidade, não, cara. Então, a felicidade está nas coisas simples, cara. Em receber um amigo, em cozinhar para um amigo, cara. Então, pô, a gente não tem um bife ancho para cozinhar. Pô, vamos cozinhar um contrafilé. Vamos fazer um hambúrguer de acém, cara. Mas a felicidade não está no churrasco. Está nos amigos, está na conversa. Então, o negócio é curtir a vida, viver o presente, cara. Viver aquilo que Deus colocou na sua vida. É o presente, cara. Família. Família e amigos não tem nada mais importante que isso, cara. E passar por essa barra lá do hospital não deve ter sido fácil, né, meu amigo? Mudou a mente. Mudou porque, assim, no 3º dia eu achei que eu fosse morrer. Então, eu liguei para alguns amigos e falei para ele, cuida da minha família, porque 3 dias evacuando sangue. Eu falei, vou morrer, cara.
Então, aí parei e falei, pô, aí quando eu saí, falei, Deus me deu uma segunda oportunidade. Então, assim, eu tenho que fazer algo diferente. Então, assim, empatia acima de tudo. Você foi transformado por essa dificuldade. Completamente. Então, assim, a empatia, mas acima de tudo, cara, a empatia. Se é ruim pra você, é ruim pra mim, cara. Então, eu preciso me colocar no lugar do próximo. Isso é, se eu não me colocar no lugar do próximo, como é que eu vou ser um ser humano melhor? É a história do 5S, cara. Abriu, fecha, sujou, limpa. Então, assim, eu tenho que me pôr no lugar do próximo. Cooperativismo, né? Fazer em cooperação com as Isso pessoas. não tem Cooperar é melhor que competir. Mas não tenha dúvida disso, cara. Competir é... Às vezes Não. tem necessidade. Você trabalhar em parceria é algo... Pô, eu falei, a gente aprende todo dia, cara. Então, assim, dividir o conhecimento. Se eu sei, eu partilho, cara. Não, pô, se eu aprendi algo e guardei pra mim, ele não vai servir pra nada a hora que eu partir, cara. Isso aí. Então, se eu partilhei, a hora que eu for, alguém vai lembrar de mim. Falou, pô, eu aprendi isso com o Adriano, cara. Isso não tem dinheiro no mundo que pague, cara. Sensacional. Partilhar Você viu, conhecimento. meus amigos? Outra dica do tio Fê. Cerque-se de pessoas de alto nível, de pessoas com a mesma vibe, de pessoas melhores que você, que pessoas que representem isso aqui, ó, como o Adriano. Então, vocês conheceram um pouco desse monstro da segurança do trabalho, um ser humano incrível. Esse é o nosso time, esse é o time FSL, você faz parte disso, né? E é isso que a gente traz. Só para vocês entenderem um pouco dos nossos bastidores, entender a importância de quem cuida da gente. Comece a entender que resultados positivos são resultados de processos e de quem a gente escolhe para andar com a gente. Cerque-se de pessoas que valem a pena estar perto. Então, muito obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo pelo carinho, agradeço, cara. por toda a parceria. E é só o começo. Você tem mais dúvidas sobre segurança do trabalho? Converse com a gente, converse com o Adriano. Nós vamos estar aqui sempre à disposição. Mas não esqueça, não negligencie essa área, né, meu irmão? E não deixa dúvida para depois. Pergunta, manda e-mail, manda WhatsApp, mas não deixa ninguém descer com dúvida. A dúvida não serve para nada, cara. Só para te deixar com mais dúvida. Sim, você vai fiscalizar uma obra, você vai acompanhar tecnicamente uma obra, você vai fazer uma consultoria, assessoria técnica condominial, no edifício, no condomínio. Tenha um consultor em segurança do trabalho para analisar as questões dessa segurança. Sempre. Né? E você faz mais, para finalizar, você faz mais uma atividade que é os testes de pontos de ancoragem, né? Que são importantes. Não adianta só ir no prédio e ver que tem os pontos de ancoragem, precisam passar por ensaios, por testes. Como é que funciona esse trabalho desses ensaios para atestar se aquele ponto está adequado ou não? A gente você faz trabalho? Fazemos, que é o teste de arrancamento, né? Então a gente tem lá o chumbador olhal, aquela rosquinha de inox ou de aço galvanizado, e a gente tem que colocar um equipamento, tá? Que é um dinamômetro, e a gente tem que fazer um teste de arrancamento. Então, ele tem que suportar ali, em teste de arranque, 1.500 quilos. Sem sofrer avaria. Imagina, a gente tem lá um monte de ponto de ancoragem, eu vou lá e falo, vamos descer aqui. Então, a gente vai chegar para o condomínio, pro responsável da edificação, eu preciso do laudo do teste de arrancamento. Se não tiver, não utiliza. Exatamente. Ah, mas é seguro? Não. Se não tiver, quem me garante que aquilo foi testado e que realmente comporta a carga de 1.500 quilos? Perfeito. Tá? Então, assim, é o que a gente falou no começo, vidas, né? Vidas não tem preço. Então, se você precisa de uma consultoria em segurança do trabalho, testes de ancoragem, de arrancamento em ancoragem, Adriano. Somos nós. Irmão, Felipe, obrigado pelo eu que agradeço, cara. Sempre. Amém. Tamo junto. Um abraço pro pessoal, pra família, pros amigos. Manda um beijo. Sempre, cara. Família é o que a gente tem de mais precioso nessa vida, né, cara? Esposa, filhos e amigos, cara. É isso que a gente tem de mais precioso. O resto tudo tem valor. Família e amigos não tem valor, cara. Isso é inestimável. É inestimável. Não tem dinheiro no mundo que pague. Então, gente, beijo no coração e gratidão sempre. Até uma próxima. Curta, comente. Aqui embaixo tem os links com todas as nossas redes sociais para vocês estarem com a gente sempre. Tchau.